Fala pessoal, tudo bem? Eu acho que todo mundo aqui já pensou em botar um ímã na frente do carro e um ímã gigante na frente de um carro e ele ser puxado eternamente e nunca precisar de gasolina. Mas nesse vídeo eu vou tentar explicar por que isso é impossível de acordo com a terceira lei de Newton. Então, vamos lá. Um carro com ímã preso na frente tentando se puxar sozinho sempre parece aquela ideia que engana pelo charme. À primeira vista, dá a sensação de que existe ali um truque escondido da física. Afinal, se o ímã exerce uma força para frente, por que o carro não iria junto? Só que é justamente aí que entra uma das regras mais fundamentais da mecânica, a terceira lei de Newton, formulada no Philosophia Naturalis, Princípio Matemática, Axioma 3, que é justamente um dos livros mais famosos aí da história da física, escrito pelo Newton, pelo Isaac Newton, que até foi comentado em algum outro livro que eu li, mas enfim, isso não importa. Ela diz de forma bem direta que toda ação gera uma reação igual e contrária. É essa lei que destrói completamente o sonho do carro puxado pelo próprio ímã. O problema começa pelo fato de que o ímã e o carro, ao serem presos um ao outro, passam a funcionar como um único sistema fechado. E quando o sistema fechado tenta se empurrar internamente, nada acontece externamente. O ímã puxa o carro para frente, mas o carro puxa o ímã para trás com exatamente a mesma força. Essas forças se anulam dentro do sistema, não sobra força para empurrar o ambiente, que é o que de fato produziria movimento real, e a sensação é parecida com tentar se levantar do chão puxando o próprio cadarço. Existe força, existe esforço, mas não existe deslocamento. Um jeito bom de visualizar isso é pensar em duas pessoas dentro de um barco pequeno. Quando uma empurra a outra, elas se mexem internamente, mas o barco como um todo continua parado na água. Nenhuma delas empurra a água para trás. A única interação ali acontece dentro do barco. É exatamente essa dinâmica que se aplica ao carro com o ímã preso. Tudo acontece dentro do conjunto. Nada age sobre o ambiente e o movimento simplesmente não aparece. Mesmo que a solução pareça ser colocar o ímã mais longe, mudar o tipo de fixação, usar um braço mecânico, nada disso altera o problema. Enquanto tudo fizer parte do mesmo objeto, carro, barra, ímã, cabo, estrutura, continua sendo força interna. A terceira lei de Newton funciona como um auditor rígido, onde há ação, há reação dentro do sistema. Se nada interage com o ambiente externo, não há movimento líquido. É isso que impede qualquer variação criativa do esquema de funcionar. Agora, vale notar que isso confunde tanta gente. Magnetismo é uma força real, poderosa e intuitivamente dá a impressão de que faz mais do que faz de verdade. Mas o magnetismo, por mais forte que seja, continua preso às leis fundamentais da física. Ele não cria energia do nada, não dribla a conservação de momento e não quebra a simetria entre ação e reação. Só porque a força magnética parecia misteriosa não significa que ela ignore Newton. Outro ponto interessante é que as forças internas até podem deformar parte do sistema, podem mexer componentes entre si, podem causar torque, podem armazenar ou liberar energia elástica, mas nenhuma delas consegue empurrar conjunto completo para frente. É como mexer móveis dentro da sua casa. Você pode reorganizar tudo, mas a casa não desliza sozinha pelo terreno. E aí surge a pergunta inevitável: por que um carro de verdade consegue se mover se ele também é um sistema fechado? A resposta está na interação externa. O carro anda porque as rodas empurram o chão para trás. O chão devolve a força para frente. É um diálogo entre dois sistemas diferentes, o carro e o solo. No foguete, o mecanismo é outro. O foguete empurra gases para trás e esses gases indo embora geram a reação que empurra o foguete para cima. Sempre existe troca com algo de fora. Isso é o que permite o movimento real. Agora compare isso com um carro que tenta puxar a si mesmo, com o ímã preso à própria estrutura. Não há troca com nada externo. Não há força aplicada ao ambiente. Não há reação voltando do mundo. Só há um objeto tentando empurrar a si mesmo. Como a física não aceita jeitinho, o resultado final é um sistema que faz força, mas permanece completamente imóvel. E esse é o mesmo motivo pelo qual máquinas de moto perpétuo, especialmente aquelas baseadas em ímãs, falham sempre. Moto perpétuo, no caso aqui, é movimento perpétuo, tá? A física não permite criar movimento contínuo usando apenas forças internas. Não existe força gratuita, não existe energia espontânea. Não existe empurrão interno capaz de mover o conjunto. A terceira lei de Newton fecha a porta para qualquer mecanismo desse tipo.
No fim das contas, o carro com o ímã preso na frente não passa de uma contradição elegante, visualmente promissor, fisicamente impossível. A ação e a reação estão ali, presentes, intensas, mas confinadas dentro do mesmo objeto. Nada empurra nada de fora. Nada gera aceleração real. O carro continua exatamente onde começou. O ímã, por mais forte que seja, não resolve isso. E a física, silenciosamente, segue impecável. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigado.